Sou Sebastião da Fonseca Andrade, Barão de Santa Rosa. Nasci na fazenda Umbuzeiro, localizada no município de Cícero Dantas, na Bahia, no dia 5 de abril de 1857. Aos 4 meses de idade, minha família veio residir em Simão Dias. Foi aqui que, já adulto, progredi e me tornei senhor do engenho Chora Menino, mais tarde transformado na fazenda Santa Rosa. Em 8 de fevereiro de 1880, casei com Maria da Conceição Freire de Andrade, de quem fiquei viúvo 2 anos depois. Casei-me então com minha cunhada, Ana Freire de Carvalho Andrade, a futura baronesa de Santa Rosa, nascida aqui, na vila de Senhora Santana de Simão Dias, no dia 4 de dezembro de 1864. Ao longo de minha vida, tive muitas propriedades em Simão Dias, Jeremoabo e Coité, hoje chamada de Paripiranga. Eram bons engenhos produtores de aguardente e açúcar, além das fazendas com plantações de milho, algodão, café e criação de gado, consideradas as mais produtivas do sul sergipano, que na época do Império eram mantidas com o trabalho dos povos escravizados. Tive muito prestígio político e social. Recebi o título de capitão da 2ª Companhia da Guarda Nacional em maio de 1881. Em 1897, durante a Guerra de Canudos, fui contratado pelas tropas governistas para fornecer víveres, forragens e transportar o material bélico. Como deputado estadual, consegui verbas para a construção do açude do Tanque Novo, inaugurado no dia 4 de dezembro de 1897 para o abastecimento de água em Simão Dias. Católico fervoroso, em 1908, assumi as despesas para a construção da Igreja de Senhora Santana, esboçando o plano da obra inaugurada no dia 6 de janeiro de 1910. Pela dedicação à cristandade, recebi do Papa Pio X o título de comendador. Apoiei diferentes iniciativas sociais e culturais, como a Filarmônica Lira Santana, reunindo influentes simandienses sempre em torno do grupo político que comandava. Em setembro de 1915, fui novamente agraciado pela Santa Sé com o título de barão. Como residia na fazenda Santa Rosa, o título de baronia foi registrado como Barão de Santa Rosa. E minha esposa recebeu o título de Baronesa de Santa Rosa. Vivi meus últimos dias na minha residência da Praça Barão de Santa Rosa, cujo nome foi uma homenagem a mim, ainda em vida. Parti para a eternidade no dia 30 de maio de 1925. E daqui, do outro lado da minha existência, gostaria de continuar contando para vocês a breve história de Nossa Simão Dias. Esse teatro ele chegou aqui no município de Simão Dias em 1920 como o Cine Teatro Silvio Romero. E aí trocou de proprietário, trocou de nome, mas permaneceu no mesmo lugar. E aí foi o Cine Teatro que mais perdurou aqui no município. Como essa parte toda que a gente viu foi em memória, né, fontes históricas, aqui dentro vai ter a continuidade do Barão e também um vídeo cultural mostrando a cultura atual daqui de Simão Dias, né, a diversidade de cultura daqui de Simão Dias e fazendo algumas homenagens de vida. Vamos lá? Se o senhor quiser entrar? Entra aí, galera. Escolha um lugar aí para assistir. Olha! Grande massa agora. Prestem atenção, viu? Que agora a história de Simão Dias vai ser contada pelo Barão.
Vivi no tempo do Império e acompanhei a transição para a República. Mas preciso falar para vocês sobre a importância dos povos originários que nos antecederam na formação da nossa sociedade e que foram dizimados. Em 1591, as terras das Matas do Caiçara eram ocupadas por tapuias ou quiriris, fugidos da ação de conquista de Cristóvão de Barros. As influências culturais indígenas ainda estão presentes na nossa culinária, no artesanato, em nossos falares e nos nomes de povoados e locais do município como Paracatu, Caraíbas, Aroeira, Pirajá, Jacu, Jitaí, Jacaré, Ginipapo, Tabocas, Coité, Caiçara. Mas foi em 1637 que chegou aqui nas Matas do Caiçara o vaqueiro Simão Dias, vindo de Itabaiana. Trouxe o gado para proteger da pilhagem dos holandeses que ocupavam Sergipe. É ele o patrono a eternizar o nome da nossa cidade. A colonização das Matas do Caiçara é portuguesa e, assim como as demais regiões de Sergipe, nossa população é resultado da miscigenação do elemento europeu com os povos originários e os escravizados trazidos da África, com predominância dos bancos de Angola e os Yegés Minas da costa da Guiné. Em 1655 já existia uma capela simples, no lugar onde hoje se encontra a Igreja Matriz de Senhora Santana, atestando a tradição religiosa de quase 4 séculos de história em Simão Dias. Mas foi durante o Império que Simão Dias tornou-se um centro populacional organizado institucionalmente. Em 6 de fevereiro de 1835, a povoação foi elevada à categoria de freguesia, desmembrada da freguesia de Nossa Senhora da Piedade, atual município de Lagarto, e em razão de seu crescimento, tornou-se Vila de Senhora Santana de Simão Dias, por decreto do governo provincial em 15 de março de 1850. Em meados do século XIX, já havia algumas indústrias a vapor e máquinas braçais de descaroçar algodão, de cal, de telhas e tijolos, curtição de couro e solas, tecidos grosseiros de algodão, 2 alambiques de aguardente de cana e álcool, além da produção de gêneros alimentícios exportando para a província da Bahia. Entretanto, Simão Dias enfrentou os surtos de cólera morbus e varíola, que dizimou parte da população da vila e seus povoados. Ainda vivenciei o surto da gripe espanhola no início do século XX, período em que ajudei a criar o Hospital de Caridade através de uma campanha liderada por Emílio Rocha e outros senhores abastados da cidade. Eu mesmo tornei-me sócio emérito do Hospital Bom Jesus. A partir do período republicano, o município viveu momentos de grandes emoções políticas. Em 12 de junho de 1890, a vila foi constituída cidade. Em 1912, passou a ser denominada Anápolis, uma homenagem a Ana Francisca de Menezes, doadora do patrimônio da paróquia de Senhora Santana, e a baronesa de Santa Rosa, Ana Freire de Carvalho. No início do século XX, várias casas comerciais se destacavam. Lembro da Loja do Sol, fundada em 1906, de Austeclino Rocha, do Armazém Esperança, fundado em 1908, cujo proprietário era o Major Antônio Alexandrino Filho, da Farmácia Figueiredo, de Juarez Figueiredo, da loja O Barateiro, de Emílio Rocha, da loja A Simão Diese, de João Barreto de Andrade, da loja Barreto e Companhia, de José Barreto de Andrade, da Sapataria Elegante, de João Pereira da Silva, e tantas outras. Havia também pequenas indústrias como a Saboaria Pinto e Companhia, do comerciante José Pinto, os vapores de descaroçar algodão, engenhos de açúcar, alambiques e fábricas de fogos. Tamanha pluralidade comercial fazia de Simão Dias um dos municípios mais prósperos do estado.
Possuía uma base agrícola ricamente diversificada, com destaque para a produção de café, cuja qualidade rivalizava com São Paulo. Além de algodão, da cana-de-açúcar, de milho, de feijão e de fumo, além da pecuária. O desenvolvimento econômico fez surgir novos estabelecimentos como a Loja As Três Américas, do comerciante Cícero Guerra, fundada em dezembro de 1927. O Armazém São José das irmãs Lélia e Inês Carvalho, e a loja de Elísia Montalvão, com especialidade nas vendas de artigos de luxo. Novas indústrias também foram criadas, como a fábrica de calçados Sidon, fundada pelos irmãos Paulo e João Deda, uma referência no ramo. Nessa época, Simão Dias possuía também algumas fábricas de charutos. Entretanto, na década de 1940, Simão Dias foi atingida por um novo surto, o de lepra. A gravidade da situação foi demonstrada nos números de acometidos pela doença. Dos 160 casos de lepra identificados no estado de Sergipe, Simão Dias registrou 74 doentes. Graças ao trabalho e assistência do paripiranguense Dr. Joaquim Fraga Lima, chefe do Serviço de Combate à Lepra de Sergipe, e do simondiense Dr. Milton Dortas, foi possível controlar o avanço da doença. Em 1944, a cidade volta a se chamar Simão Dias e viu crescer as acirradas disputas políticas entre os grupos dominados pela rivalidade entre a União Democrática Nacional, a UDN, liderada por Dorinha, e o Partido Social Democrata, o PSD, liderado por Gervásio Prata e sucedido por Celso de Carvalho. Politicamente, ainda na década de 1940, o rábula e político José de Carvalho Deda foi eleito deputado estadual. Era a segunda força política do PSD ao lado de Dr. Gervásio Prata. Mas em 1954, com o lançamento da candidatura de Dr. Celso de Carvalho para deputado estadual pelo mesmo partido, Carvalho Deda rompeu com o PSD e aliou-se ao DN, sendo reeleito. Nos anos 60, a liderança de Pedro Valadares se consolidou. Era um antigo aliado da UDN, mas deixou o partido filiando-se ao PR. Derrotou políticos de grande influência política no município. A rivalidade entre seu grupo, chamado de Crocodilo, e o Jacaré, grupo de Celso de Carvalho, tornou a vida política de Simão Dias mais efervescente. Retomando aos aspectos econômicos, o processo industrial que chegara vagarosamente e de forma artesanal no início do século XX se intensificou com a exploração do calcário na região do povoado apertado de Pedras a partir de 1977, com a instalação da empresa Votorantim. O comércio popular próprio das feiras, historicamente passou por vários locais, destacando-se a grande e tradicional feira da Avenida Coronel Loyola, até se estabelecer na rua José Avelino de Oliveira, onde foi construído o centro de abastecimento, mercado e açougue. Em meio ao desenvolvimento, novas lideranças políticas surgiram dos dois lados nos anos 80. Abel Jacó dos Santos e Manuel Ferreira de Matos, o caçulo, protagonizaram fervorosos embates com os crocodilos. A polaridade antagônica entre jacarés e crocodilos desapareceu nos anos 90, com o surgimento de novos arranjos e contextos políticos. Nas duas últimas décadas, Simão Dias viu surgir novos nomes na política local, mas ainda se destacando a presença de famílias tradicionais, influenciando direta ou indiretamente nos resultados dos pleitos eleitorais, tornando Simão Dias uma referência no universo político do Estado, cidade natal de 4 governadores. Igualmente, novos empreendimentos econômicos fortaleceram o município,
como a empresa Votorantim Cimentos S.A. a partir de 2002 e no ano seguinte a fábrica da Metal Plástico. Há ainda a fábrica de calçados da Cota, fundada em 2005. Simão Dias destaca-se ainda no panorama da agricultura sergipana com a produção de grãos, principalmente o milho. Mas não só na economia e na política, Simão Dias se destacou na sociedade sergipana. Grandes nomes projetaram a educação, cultura e as artes do município, e que passaram por nossas escolas, como o Grupo Escolar Fausto Cardoso, as Escolas Reunidas Augusto Mainar, o Ginásio Carvalho Neto e a Escola Estadual Dr. Milton Dortas, redutos educacionais simondienses. Na década de 80, destacamos a força dos desfiles cívicos de 7 de setembro dos colégios Carvalho Neto e Milton Dortas. Agora, toda essa história faz parte de nosso Centro de Memória Digital de Simão Dias, professora Enedina Chagas.